Olá, neste vídeo vou te apresentar as nossas soluções de chatbot. Isso mesmo, assim como a comercialização de licenças da ferramenta Maker Studio, a Software também trabalha com o desenvolvimento de soluções utilizando inteligência artificial, incluindo os chatbots. Aqui estão as principais características das nossas soluções de chatbot. Primeiro, são soluções cognitivas, ou seja, soluções que podem aprender com as experiências passadas. A base de perguntas que são feitas para o chatbot pode ser utilizada para o treinamento e, obviamente, a constante evolução desse chatbot. Então, efetivamente, ela pode, de acordo com as perguntas que foram feitas, a partir de um treinamento, evoluir, né, e aprender com suas experiências passadas. A abordagem ela é sempre utilizando linguagem natural. Isso permite com que o usuário possa interagir com o seu sistema ou com sua empresa de forma mais natural possível. O ideal, a situação ideal para um chatbot é quando um cliente é atendido e não consegue perceber que foi atendido por um bot. Ou seja, ser mais natural possível. E esses sistemas, essas soluções, melhor dizendo, elas têm conectividade com outros sistemas, né? Vou mostrar alguns exemplos práticos disso. E também pode se conectar a bancos de dados, ou seja, eu posso me conectar diretamente a um banco de dados para gerar indicadores de um sistema, por exemplo. Principais benefícios. Primeiro, indiscutivelmente a disponibilidade do seu serviço, né? Hoje, apenas os grandes players do mercado têm serviços de call center 24 horas por dia. A maioria das empresas trabalha ali com um call center no horário comercial, das 8 às 18 horas, por exemplo, né? Depende, obviamente, de cada local. E você tem efetivamente um horário de disponibilidade para que seus clientes possam solicitar um serviço, fazer uma ligação, tirar uma dúvida, etc. Uma solução como um chatbot pode ficar disponível no seu site, na sua intranet, no seu portal ou até mesmo através de um aplicativo, né, da sua empresa ou aplicativo próprio para o chatbot e estando disponível 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O outro benefício também indiscutível é a possibilidade da redução da quantidade de funcionários, né, dedicados para esse atendimento. Então, hoje, efetivamente, para você aumentar a sua demanda, se você utiliza um serviço de call center ou um atendimento dentro da própria empresa, você precisa aumentar o número de funcionários dedicados para aquela função. Com uma solução como essa, você consegue aumentar essa vazão sem precisar adicionar funcionários, né, conseguindo até mesmo reduzir a equipe de funcionários. E o grande benefício de você não ter filas, né? E não é limitar ou diminuir a quantidade de filas, né? No caso, para os atendimentos feitos pelo chatbot, não haverá fila. Então, quantas solicitações forem feitas, quantos usuários estiverem, independentemente se é um pico de acesso, se é um horário não comercial, se é um momento que está tendo ali uma quantidade de ligações fora do normal, daquele dia ou daquele horário, independentemente disso, se for pelo chatbot, não haverá filas. Bom, e para mostrar para vocês aqui, trouxemos alguns cases, alguns exemplos práticos demonstrando os chatbots, como eles funcionam, tá? E vocês podem entender que tudo que eu vier mostrar aqui pode ser adaptado para outras realidades, para outros nichos de mercado. O que nós temos é a expertise, o know-how de como desenvolver essas soluções. E isso pode ser feito por demanda para vários, basicamente para qualquer tipo de mercado onde você tem um atendimento, uma relação entre pessoas, não necessariamente público, né? Pode ser algo interno, como por exemplo um RH interagindo com seus funcionários, tá? Vamos lá, então a Sofia, nosso principal case de sucesso, nosso principal exemplo é o assistente de atendimento da própria Software Solutions, tá? Ela funciona no nosso site, disponível 24 horas por dia no nosso site. Funciona também internamente para o uso dos próprios funcionários e também através do aplicativo para funcionários ou também para clientes, né? E o nosso cliente basicamente é o programador Maker, né? Ou seja, quem aqui adquiriu a ferramenta Maker Studio e programa com essa ferramenta, tá? Vamos lá, então primeiro a ideia, né, da criação da Sofia era primeiro prover um atendimento aos nossos clientes onde eu pudesse ali atender aquele atendimento nível 1 e dar uma vazão melhor a esse atendimento,
né? E quando eu falo nível 1, são aqueles atendimentos mais simples, que às vezes são resolvidos com, por exemplo, um link. Né? Um link do manual, um link de uma videoaula no YouTube, um link de uma base de conhecimento, um link de download. Né? E nós temos uma equipe de analistas para prestar suporte ao desenvolvimento com a ferramenta e que eles acabavam tendo que responder esses tickets diariamente. Era algo que se repetia diariamente no setor de suporte, uma quantidade enorme de requisições que eram simples. Né? E aí nós colocamos isso diretamente no chatbot. Então essas dúvidas simples, eles começaram a ser direcionados a perguntar, a questionar a Sofia, e hoje nossos clientes já sabem que se precisa de um link para download, eles perguntam para a Sofia, se precisa de encontrar alguma videoaula, algum evento, pergunta para a Sofia, e assim por diante. A Sofia já dá vazão ao atendimento nível 1 diretamente no nosso site e também no aplicativo. Também a implantação em relação à disponibilidade, como eu citei, um dos principais benefícios de você implantar um chatbot na sua empresa. Acesso aos nossos serviços. A gente, durante o processo de evolução da nossa ferramenta, que é o Maker Studio, a gente foi construindo vários conteúdos associados à ferramenta. Né? Como eu falei, videoaulas, manual, base de conhecimentos, existe bastante documentação sobre a ferramenta, porém nem sempre o nosso cliente conseguia chegar até essa informação. Nem sempre ele conseguia encontrar essa informação. E aí, abrir um ticket no suporte para que o analista fosse encontrar essa informação para passar para ele o link. E a Sofia hoje já faz isso. Então, ela deu muito mais visibilidade aos nossos canais de comunicação, porque hoje o cliente já sabe como encontrar as informações no portal, no site, no fórum, porque a Sofia ela indica a todo momento esses canais de comunicação. E, obviamente, resumindo tudo isso, a ideia inicial de implantar a Sofia era que ela fosse uma direcionadora de conteúdo. Ela estaria ali disponível nas principais plataformas de conectividade com a Softwell e ela direcionar o nosso cliente até todo o conteúdo que ele precisa, né, aos canais de conteúdo necessários. Bom, nessa implantação inicial, a Sofia ela já deu, como eu falei, vazão ao atendimento nível 1 diretamente no site. Então, a maioria daquelas perguntas muito simples, né, que podem ser respondidas às vezes com um texto, com uma documentação, o link, ela já faz diretamente no site. Então, dando uma vazão ao atendimento nível 1 muito interessante, reduzindo, por exemplo, a nossa equipe necessária para atuar no suporte. Ela passou a indicar diretamente o local exato onde estava a informação, então nosso cliente conseguiu encontrar de forma mais fácil informação sobre a ferramenta, que é o nosso carro-chefe, e também links de downloads, né, todos são gerenciados hoje pela própria Sofia. Então, algum cliente quer alguma informação, ele já pergunta diretamente para a Sofia, ele nem pega o telefone para ligar para o suporte, ou nem registra um ticket. Né? Ele vai na Sofia, pergunta, já obtém um link e prossegue com a instalação daquela versão. A partir daí, a gente avançou para uma outra etapa. A gente percebeu que, a Sofia ela já gerou muito benefício para a empresa naquele ponto, sendo apenas uma direcionadora de conteúdo. Ou seja, é um serviço que a Sofia pode prover. E aí, quando eu falar Sofia, né, pense sempre num chatbot. Eu estou usando a Sofia como exemplo, mas isso pode ser adaptado para qualquer outro tipo de mercado. Então, você pode ter um chatbot na sua empresa que vai direcionar o seu cliente para o seu conteúdo. Se você já tem uma base de conteúdo muito já bem definida, já com bastante conteúdo produzido, e o seu cliente não está conseguindo enxergar essa informação, você pode ensinar o seu chatbot a direcionar o seu cliente. E não é mostrar o link obviamente, da base de conhecimento, é direcionar para o conteúdo exato que ele está precisando dentro daquela base de conhecimento, tá? E aí a segunda etapa que a gente percebeu a evolução disso foi justamente que ainda assim existia ainda a necessidade de abertura de protocolos no meu sistema de suporte, porque o atendimento, ela deu vazão ao atendimento nível 1, mas nem tudo é atendimento nível 1. Você tem realmente dúvidas que são muito específicas dentro da ferramenta e que precisam da avaliação de um especialista em Maker para poder entender, né, e trocar ali informações com o cliente e chegar a um denominador comum. Então, ainda existia necessidade de abrir esses suportes. E aí nós também colocamos a Sofia para intermediar esse processo de abertura de protocolos, né?
Isso era feito através de um sistema web, que continua disponível para o nosso cliente, só que hoje o cliente que optar por utilizar a Sophia, isso pelo aplicativo, ele já consegue abrir novos protocolos, gerenciar os protocolos existentes, consegue colocar uma nova interação em protocolo, consegue visualizar as interações postadas pelo analista da software, consegue tirar dúvidas, consegue até mesmo gerar uma segunda via de um boleto, que era algo que ele precisaria utilizar dentro do horário comercial e acionar o setor administrativo da software para poder gerar essa segunda via do boleto. Hoje, ele já pode fazer diretamente pela Sophia no aplicativo. Então, é uma segunda etapa, podemos dizer assim, da Sophia. Ela passou de direcionadora de conteúdo, que é um papel que ela pode fazer efetivamente ainda, né? Ela continua fazendo esse papel, só que nós agregamos um novo papel, um novo serviço à Sophia, que é o atendimento, né? Essa interatividade, essa interação com o sistema, e aí já é conectividade, né? Nós precisamos criar um arcabouço de serviços no sistema de suporte para que a Sophia pudesse acionar esses serviços e aí fazer interação, ou seja, ela já consegue registrar a informação diretamente no sistema que já cai dentro do protocolo do sistema do suporte. Então ela passou a interagir com o sistema do suporte. E depois uma terceira etapa, um terceiro papel que a Sophia exerce hoje já na software, que é o papel para auxiliar ali a gestão, né? Auxiliar a tomada de decisão, a gestão estratégica, né? E aqui falando especificamente da parte de suporte também, dessa mesma equipe de suporte. Então nós ensinamos a Sophia, e aí mais uma vez, vocês podem entender isso como ensinar a um chatbot, que poderia ser qualquer outro chatbot para qualquer outra área de mercado, tá? Ensinamos esse chatbot a interpretar uma frase, um comando do usuário, e aí você pode pensar no usuário gestor, ok? Nesse caso não é um aplicativo para atendimento ao público, né? É para a área de gestão, né? Para quem vai tomar a decisão de fato ali, no momento, por exemplo, de saber se vai aumentar uma equipe, se tem que reduzir a equipe, onde tem que melhorar, tá? Então, nós ensinamos esse chatbot a ouvir essa frase desse gestor, que é essa solicitação, que muitas vezes é um relatório, é uma listagem, né? E interpretar isso como uma consulta no banco de dados, executar a consulta, ou seja, o aplicativo se conecta diretamente na base de dados, sem passar pelo sistema, ela vai direto no banco de dados, se conecta a essa informação e extrai essa informação para o gestor. Então, que informação é essa? Relatórios gerenciais, né? Por exemplo, indicadores, quantos atendimentos resolvidos nesse mês, né? E o chatbot vai lá e obtém essa informação, listagem, né? Qual era a lista de chamados concluídos nesse mês, e assim por diante. Então, é um terceiro papel que um chatbot pode fazer na sua empresa, que é um papel de auxiliar a tomada de decisão. Vamos agora para a demonstração prática dessas soluções. Aqui nós temos a Sophia, diretamente no site software.com.br, e como eu falei, está acessível aqui 24 horas por dia para o nosso cliente tirar dúvidas, solicitar link de downloads, né? Então, uma dúvida muito comum, que é algo que a gente analisou antes de implantar a Sophia, que era justamente a instalação do Maker. Então, muitos clientes tinham muita dúvida como fazer a instalação do Maker, né? Então, você pode chegar lá para a Sophia hoje no site para ela falar sobre instalação, solicitar link de download, várias formas de você acessar o mesmo conteúdo. E é isso aí também que é a forma interessante do chatbot, né? Você não tem gatilhos para acessar aquele conteúdo, o que você tem é uma base de conhecimento com várias formas diferentes de você acessar aquele conteúdo. Então, quando eu falo de instalação, ela traz um link aqui, é um texto extenso, porque já é um manual que nós somos montando durante a evolução da ferramenta. Então hoje ele já está pronto, já tem tudo que o usuário precisa saber para instalar, configurar e começar a programar em Maker. Tá? Então tem drive do token, tem download da versão que você vai desenvolver com o Maker, né? Tem dicas, né? Ensinando como configurar, tem informações adicionais sobre o servidor de licenças, configurações e assim por diante. Então, assim, realmente já é um modelo, é um documento já padronizado que a gente já utiliza há um bom tempo, a gente foi evoluindo ao longo do tempo e ela já pode responder diretamente para o cliente, né? E várias outras informações, inclusive informações também fora um pouco aí da alçada. Se você perguntar, por exemplo, qual é o seu time do coração, ou seja, a gente entendeu, né, que existiria a possibilidade, né, do cliente perguntar coisas fora da software, né?
Em relação a esportes, eu gosto muito de futebol, torço para o meu time, mas não vamos falar disso agora. Ela ficou em cima do muro, ela não quer tomar ali um partido, senão ela vai gerar justamente um problema com quem torce para o time rival, né? E assim por diante, né? Ela conta piada e assim por diante. Então, ela entende bastante conteúdo, não só sobre a software, sobre o maker, né? E isso dá uma maior, aproxima muito mais, né, o cliente, né, com o chatbot, né, de ter a vontade de fazer as perguntas diretamente no site, tá? Nós fizemos também, obviamente, outros exemplos, né? Então, por exemplo, no caso do atendimento para a área de saúde, então você tem aqui a Sara, né? A Sara, ela pode agendar uma consulta médica, então você pode vir aqui perguntar para a sala, para a Sara, desculpe, quero agendar uma consulta. Então, quero agendar uma consulta. Ela vai dizer aqui pra gente as especialidades que ela pode atender, ó, clínico geral, oftalmologista, dermatologista. Eu consigo marcar consultas para essas especialidades aqui. Então, você tem que selecionar uma. Não posso escolher, vou escrever aqui, por exemplo, oftalmo. E aí perceba que eu não vou escrever a palavra certinha, né? Botar oftalmo, abreviei aqui a palavra oftalmologista. Ela entendeu, perguntou qual é o médico que eu quero, que seja meu, que vai me atender, né? Nessa consulta, escolhi o médico Ricardo. Ela exibe algumas datas, obviamente todas as datas e horários locais, tudo fictício, tá? Então, exibi aqui algumas datas, eu vou colocar, por exemplo, eu quero dia 17, e aí eu posso escrever também de forma natural, eu não preciso colocar 17/1/2019. Se eu colocar isso aqui, vai funcionar também perfeitamente. Então, eu posso escrever, por exemplo, ó, 17 de janeiro de 2019. Né? Ou seja, eu quero mostrar que você realmente pode abordar de várias formas diferentes, né? Aqui um exemplo interessante, ó, 16 horas ou 9 horas. Eu vou colocar, sei lá, em vez de colocar 16 horas, né, que seria isso aqui, ó, eu vou colocar 4 da tarde. Né? Ou seja, uma outra forma de eu falar 16 horas, né? 4 da tarde, e ela entendeu, ó, detalhes da consulta, o médico será Ricardo, oftalmologista, 17/1 às 16 horas no local shopping paralela. Posso confirmar a consulta? Pode sim confirmar. E aí nesse ponto aqui, que obviamente como é uma simulação, são sistemas de exemplos que nós temos aqui publicados, que vocês podem acessar nesse endereço e testar de fato esse chatbot, esses chatbots aí. Aqui ele não vai registrar nada de informação, né? É uma informação fictícia, mas aqui nesse momento ela poderia se conectar a um sistema para poder marcar essa consulta. Ela tem todos os dados que eu preciso, né? O médico, horário, a data e especialidade, e o local também. Ela poderia enviar um e-mail, por exemplo, para alguém que possa fazer isso, né? Ela poderia se conectar diretamente ao banco de dados para fazer esse registro. Então, tem várias possibilidades que a partir daí esse atendente pode de fato registrar esse atendimento, né? Temos também da área de prefeitura, temos exemplo também na área de educação, na área de RH, né? Por exemplo, ó. Aí você pode imaginar um chatbot que não é para atendimento ao público, mas atendimento aos funcionários, né? Isso em grandes fábricas, né? Indústrias, né? Ou seja, na verdade, empresas que têm uma quantidade muito grande de funcionários, né? Você tem uma demanda ali de RH muito grande. E você pode ter dentro, você imagina aí dentro da intranet da empresa, ou num totem, né? Dentro da própria fábrica, ou num aplicativo que o próprio funcionário pode baixar da empresa, ele pode interagir e solicitar, por exemplo, ó, quero adicionar ou incluir, tanto faz, né? Incluir um dependente no plano de saúde. Então, sou um funcionário da empresa, tenho um plano de saúde lá contratado, quero adicionar um dependente, né? Um filho, um sobrinho, assim por diante. Qual o código do funcionário? Então, aqui dados fictícios, obviamente, mas aqui eu vou colocar seria meu código de funcionário, porque essa é uma solicitação que eu preciso saber quem está solicitando. Então, esse tipo de chatbot ele pode solicitar login e senha, né? Pode solicitar autenticação, pode solicitar informações do cliente para saber se é ele mesmo, né? Informação do CPF e assim por diante. Você pode fazer verificações em cada linha de diálogo para poder confirmar, por exemplo, se é aquele cliente, tá? Qual é o nome do dependente que eu vou adicionar? Eric Farias. Qual a data de nascimento?
Ok, já enviei sua solicitação de inclusão de novo dependente no plano de saúde para o setor responsável. Em breve você receberá um e-mail com o andamento, tá? Então, mais uma vez, como eu citei no caso da Sara, né, que ela poderia registrar essa informação, essa solicitação direto no sistema, com a data que foi registrada, né? Ou seja, quando foi feita a solicitação de inclusão desse dependente no plano de saúde, tá? Ela poderia também enviar um e-mail, né, como está escrito aqui, para o setor responsável para poder fazer essa inclusão e assim por diante, várias possibilidades, ok? E o outro exemplo prático de chatbot que pode ser aplicado, eu vou usar agora aqui para demonstrar para vocês. Estou simulando aqui estou emulando o meu celular diretamente aqui na tela para vocês verem, tá? E eu vou mostrar o exemplo da Sofia como aplicativo. E nesse exemplo a gente tem alguns recursos adicionais que são bastante interessantes. Eu vou limpar aqui a conversa, que já estava salva aqui de algum outro momento. Então, a Sofia como aplicativo, a gente tem um atendimento, que é aquele segundo papel que eu falei para vocês que a Sofia passou a exercer na nossa empresa, né? Que além de direcionar o conteúdo, que seria o site, né? Hoje ela só faz isso no site, né? Ela direciona para conteúdos, tá? No aplicativo ela passou também a interagir com o sistema. Então, no atendimento software aqui, ela consegue interagir com o sistema, tá? Só para ficar claro, o nosso site não interage com o sistema por opção nossa, tá? Mas o próprio do site já pode registrar um atendimento diretamente no sistema, ok? O atendimento software no aplicativo, o usuário já pode consultar um protocolo. A gente criou mecanismos no aplicativo, né, que facilita a interação. Então você pode, além de escrever aqui, ó, usar o próprio teclado do celular para escrever, tá? Você pode falar, usando esse botão aqui para falar. Ok? E você pode também usar alguns atalhos que nós criamos, né? Esses ícones que estão aparecendo aqui nesse balão de conversa, são atalhos para aquilo que é mais requisitado no suporte. Então nós colocamos aquelas principais requisições, aquilo que é mais corriqueiro, já como um atalho, com acesso rápido para o usuário. Então ele pode tirar dúvida, visualizar protocolo, abrir um novo suporte, abrir um novo chamado, gerar uma segunda via do boleto, gerar um token de atendimento. Então, por exemplo, abrir chamado no suporte. O cliente vem aqui, abrir um chamado, seleciona a imagem para exemplificar o seu chamado, ou seja, uma imagem que facilite a análise do analista, né? Ou seja, que vai estar avaliando esse chamado, que vai estar interagindo com o chamado, ter uma informação mais detalhada do que está acontecendo. Então, vou aqui usar obter imagem, posso usar a imagem da câmera, da galeria, vou usar a câmera, tirar uma foto aqui da própria tela, notebook que estou utilizando para fazer a gravação deste vídeo, tá? Dou OK na imagem, a imagem vem aqui, já posso enviar a imagem, e aí enviando a imagem ele já vai me pedir aqui já uma descrição do problema, e aí descreve esse problema, ele já vai cair diretamente no live. Eu não vou fazer isso aqui agora porque não vai gerar um protocolo lá no meu chamado suporte, que é um protocolo de teste, mas isso aqui já é ambiente live, então já consigo ver isso aqui, já consigo abrir esse chamado indicando, ó, estou com dúvida usando essa tal função aqui, nessa imagem eu mostro a função como eu apliquei, e preciso de uma dúvida, preciso de um exemplo como dessa função, né? Por exemplo, esse seria um exemplo de um chamado. E aí o cliente já consegue abrir esse chamado. Tudo isso diretamente no chat, interagindo através de texto e voz, tá? E outro exemplo prático é o exemplo da gestão, que é aquele terceiro papel que a Sofia já faz hoje na empresa, que é apoiar na decisão, né, na tomada de decisão na gestão dessa equipe de suporte. Então aqui mais uma vez eu tenho todos os atalhos, né? Aquilo que é mais solicitado, e aqui eu posso perguntar e solicitar, indicar comandos que vão gerar relatórios gerenciais, aquilo que pode me auxiliar numa decisão. Por exemplo, eu quero saber, por exemplo, se hoje, no mês que eu estou agora, qual é a quantidade de chamados resolvidos, né? Nós temos 7 dias corridos do mês atual. Eu vou perguntar aqui: quantos atendimentos concluídos neste mês? Então eu usei o recurso do próprio Android, né, de você falar e ele transformar a sua voz em texto. Esse texto foi enviado para a Sofia. A Sofia pegou esse texto, transformou, entendeu cada uma das variáveis envolvidas ali para transformar isso em uma consulta no banco de dados, executou a consulta e trouxe o resultado. Ó, você tem 10 chamados concluídos neste mês. Por exemplo, vou perguntar diferente agora. Quais são os chamados concluídos neste mês?
mudei um pouco a abordagem, né? Primeiro eu perguntei quantos, agora eu perguntei para ela quais são. E aí ela entendeu que não serve me trazer só o número, continua sendo 10 chamados. Mas agora ela trouxe para a gente, ó, o número dos protocolos e quais são os protocolos, né? E aqui eu clicando nesse link eu vejo um relatório detalhado de cada um desses protocolos, indicando lá a última interação, quem é o cliente, qual é a pendência, está no cliente, está em análise e assim por diante. Então percebe que ela trouxe uma listagem e isso eu mudei só a forma de perguntar para o componente, né? Eu perguntei quais são, né? Eu poderia perguntar quais são, liste, me mostre, exiba. E ela vai entender que você quer, além de ter o número, você quer ver uma informação mais detalhada daquele recurso. E assim por diante. Perceba, tenho aqui também, ó, chamados aguardando versão, né? Ou seja, eu cliquei aqui agora no atalho, passei o texto quando chamados aguardando versão em andamento, então tenho 5 chamados em andamento aguardando uma versão, ou seja, são chamados que já estão resolvidos, que estão aguardando a próxima versão ser lançada para serem liberados para o nosso cliente. Então tudo isso tudo vai apoiar para quem vai estar gerindo essa equipe de suporte, né, na tomada de decisão, para saber se eu preciso aumentar a minha equipe num período X do mês tal, porque é um período que eu tenho um maior número de chamados, né, ou eu posso reduzir a equipe nesse período Y, porque aqui eu não tenho um atendimento tão grande, né, ou por exemplo, categoria, top categorias este mês no teste, né, vamos ver aqui, ó, quais são as categorias mais requisitadas, não teve nenhuma. Categorias este mês. Pronto, categoria este mês nós tivemos 3 categorias, protocolos, né? Daqueles 10, né? Na verdade que são chamados de forma geral, né? Então organizando por categoria, então a categoria Maker 3 aqui tem mais conteúdo, central de suporte, aba, integração e assim por diante, tá? Infelizmente não temos nenhum no teste nesse mês ainda, são só 7 dias, então bem o início do mês ainda. Então percebam que com isso eu consigo fazer uma pergunta e obter informação, certo? É como se fosse um BI, só que está no bolso, né? Está no aplicativo aqui no meu celular, quando eu precisar eu mando o comando, quantos chamados concluídos eu tenho essa informação, numa reunião, por exemplo, né, sem precisar se gerar um relatório, esperar o setor consolidar um relatório, imprimir uma página para poder te mostrar essa informação. Não, diretamente no aplicativo você pergunta e tem essa informação. Aqui, mais uma vez eu repito, está aplicado como exemplo o suporte da Software Solutions, porém isso aqui pode ser aplicado para qualquer área de mercado. É indicador. Em qualquer momento que um indicador pode ser relevante para uma decisão, você pode aplicar um chatbot como esse, né? Então, não precisa ser especificamente para a área de atendimento, como foi o exemplo aqui. Ok? Bom, então é isso. Resumindo tudo que a gente viu aqui hoje, os chatbots que nós podemos criar, eles podem interagir com sistemas, com banco de dados, o usuário pode interagir com o chatbot através de texto, voz, tocando em ícones, em atalhos, né, para facilitar o uso, né, e ser mais dinâmico. Então, se vocês ficaram interessados, querem conhecer um pouco mais da nossa solução, querem tirar alguma dúvida, pode acionar nosso setor, nosso corpo comercial, né, ou o corpo técnico, dependendo do qual seja a sua dúvida, para que a gente possa desenvolver o chatbot para vocês, ok? Um abraço, obrigado por assistir.